Olá, eu sou Márcia, vidente, profetisa, e venho falar hoje sobre a passagem de Gênesis 37. Em Gênesis 37 fala para as pessoas, reporta as pessoas não terem raiva praticamente de Esaú, porque Esaú lutou contra Jacó e no calcanhar de Jacó, né, Esaú sofreu as consequências desses seus atos com relação a Jacó, por causa das nações, que seria Israel. E na verdade Jacó ganha o título de Israel, mas os dois nasceriam dentro da mesma mãe, obviamente, mas quando um tivesse o poder, segundo a profecia, o outro não estaria. E quando um tivesse, o outro estaria. Então eles participavam da mesma comunhão com Deus. E não devemos ter raiva de Esaú pela sua postura perante Jacó, de tirar a primogenitura dele, porque era um propósito de arte. Mas nós temos a passagem, por quê? Porque Esaú tornou-se o líder, o quarto líder dos Edomitas. Após Moisés, houve 3 reis importantes. E depois de Moisés, obviamente, houve 3 reis importantes. Então, quantas pessoas estão nessa situação de serem retiradas da sua bênção, da sua progenitude e do pai, muitas vezes privilegiar um e desprivilegiar outro? Quantos se sentem como Esaú? Quantos se sentem transbordando tristezas, infelicidades e muitas vezes dores e sofrimentos por não terem a mesma consideração, ou quando entram no ambiente são logo tratados e se sente uma certa relevância naquele ambiente, um certo peso, um certo desamor, um certo desafeto. Isso é a tribulação do eleito, do querido. Então sentimos porque talvez um estude mais, ou talvez o outro não queira saber, ou talvez o outro tenha mais condição financeira, e muitas vezes um filho é posto para fora, e muitas vezes um irmão é posto para fora, no privilégio do outro, porque o outro não consegue lidar com o irmão, que é um inimigo. E no fim, um depende do outro, nasceram do mesmo cerne, na mesma família, na mesma condição. Mas um deve ou deveria ser amigo do outro. E no futuro, uma nação reinará e a outra nação. Mas em Abadias 1 primeiro, diz que sobre Esaú houve grande dor e grande sofrimento, porque em Abadias primeiro diz: certamente naquele dia, diz o Eterno, farei perecer os sábios de Edom e os montes de Esaú. Os teus valentes temam e estarão atemorizados, a fim de que pela matança cada um seja exterminado no monte de Esaú, por causa da maldade que estiveste para com teu irmão Jacó. Cobrirá-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que ficastes indiferente, naquele dia em que estrangeiros lhe levarão os bens, forasteiros lhe entrarão pelas portas e deitarão sorte sobre Jerusalém. Tu também és considerada como um deles. Olha essa promessa. Então, nesse sentido, nós entendemos o porquê que Jesus, Yeshua, entra em Jerusalém e chora. Chora, porque Jerusalém tornou-se uma terra, naquele tempo, desprotegida, uma terra que não existia, que eram vários povos convergendo à mesma situação e diferenciando das suas próprias religiões. Então, existiam os edomitas, existia os cananeus, existia os filisteus, existiam vários povos e ali convergiam e traziam seus deuses. Por isso que Jerusalém foi preparada para Yeshua HaMashiach. E quando Yeshua HaMashiach entra em Jerusalém à idade adulta e quebra o templo, ele queria dizer que a cidade estava dominada por salteadores e vendilhões. Em momento nenhum, Yeshua HaMashiach foi considerado um louco. Não. Aos olhos dos que estavam ali, ele era louco. Mas aos olhos do Senhor, ele estava fazendo a coisa certa.
porque ele estava dizendo: a casa do meu pai não é casa de vendas. Então meditemos sobre isso, sobre Jerusalém não deixa de ser a cidade santa em momento nenhum, mas ela perdeu a purificação, porque ela se vendeu. Então, quantos estão por aí nessa mesma situação? Vendendo suas almas, vendendo seus corpos, vendendo seus olhos, vendendo suas idolatrias, profanando uma coisa que deveria ser santa, uma coisa que deveria ser edificada. Sim, vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, porque jaz do maligno. Então, devemos entender sobre isso. Tá bom, meus queridos? O reino de Deus é para todos. Todos serão chamados, de acordo com as Escrituras. Aqueles que se levantarão para a glória e os que continuarão para a dormência. Vai depender da busca de cada um, da sede, do preenchimento do Senhor Jeová chamar. Tá bom? Obrigado por sua atenção. Curta, compartilha, continua com a gente aqui.